Curso Conhecimentos Técnicos de Aeronave, capítulo 10, Motores a pistão. O conceito. O motor a pistão é usado praticamente em todos os aviões de pequeno porte. Sua constituição é semelhante à dos motores dos automóveis, porém com refinamentos necessários às finalidades aeronáuticas. Princípio de funcionamento. O motor a pistão aproveita a energia da queima do combustível do interior de um cilindro, onde os gases da combustão impulsionam um pistão. O movimento do pistão é transformado em movimento de rotação através de uma biela acoplada a um eixo de manivelas. O motor funciona através da sucessão dos impulsos sobre o pistão, conforme veremos posteriormente. Os motores a pistão podem ser classificados em dois grandes grupos: motores a 4 tempos e motores a 2 tempos. O motor a 4 tempos. O significado da denominação motor a 4 tempos ficará claro mais abaixo, e a figura abaixo nos mostra as principais partes que compõem esse motor. Ponto morto e cursos. Durante seu movimento no interior do cilindro, o pistão atinge dois pontos extremos que são chamados de ponto morto alto e ponto morto baixo, e a distância entre esses dois pontos mortos chama-se curso. O funcionamento do motor a 4 tempos. O motor a pistão não parte por si só. É preciso girá-lo algumas vezes até ocorrer a primeira combustão dentro do cilindro. O funcionamento do motor ocorre através da repetição de ciclos, e um ciclo é formado pela primeira sequência de 4 etapas que denominamos tempos, e durante os quais esses tempos ocorrem as chamadas 6 fases. Como o motor a 4 tempos realiza as 6 fases, conforme estamos podendo ver com a figura relacionada. Primeiro tempo, conhecido como tempo de admissão. O primeiro tempo chama-se admissão e corresponde ao movimento do pistão que vai do ponto morto alto para o ponto morto baixo, com a válvula de admissão aberta. Nesse tempo ocorre então a primeira fase, que chama-se também fase de admissão, porque o pistão aspira a mistura de ar e gasolina para dentro do cilindro. Quando o pistão chega ao ponto morto baixo, a válvula de admissão então é fechada e a mistura fica presa dentro do cilindro. O mecanismo que abre e fecha as válvulas chama-se sistema de comando de válvulas. O segundo tempo, conhecido como compressão, o segundo tempo chama-se compressão e corresponde ao movimento do pistão do ponto morto baixo para o ponto morto alto, com as duas válvulas fechadas neste momento. Nesse tempo, ocorre então a segunda fase, que chama-se compressão, porque o pistão comprime a mistura de ar e gasolina que ficou presa dentro do cilindro. À primeira vista, a compressão parece ser um desperdício de trabalho, mas, sem a mesma, a combustão produziria pouca potência mecânica e a energia do combustível se perderia sob forma de calor. O terceiro tempo, conhecido como tempo motor. Antes do terceiro tempo ocorre a terceira fase, denominada ignição, quando a vela produz uma faísca, dando início à quarta fase, que é a combustão. O terceiro tempo, ou tempo motor, corresponde à descida do pistão do ponto morto alto para o ponto morto baixo, provocada pela forte pressão dos gases queimados que se expandem. Essa é a quinta fase de funcionamento do motor e chama-se expansão. O motor pode agora funcionar sozinho, pois o impulso dado à hélice é suficiente para mantê-lo girando até a próxima combustão. O quarto tempo, conhecido como escapamento. O quarto tempo chama-se escapamento, escape ou exaustão e corresponde à subida do ponto morto baixo para o ponto morto alto com a válvula de escapamento aberta. Nesse tempo ocorre a sexta fase, que chama-se também escapamento, porque os gases queimados são expulsos do cilindro pelo pistão. Quando este chega ao ponto morto alto, a válvula de escapamento fecha-se, encerrando o primeiro ciclo, e então tudo se repete na mesma sequência. Notas. Podemos dizer que o tempo é o conjunto das fases que ocorre quando o pistão percorre um curso.
Em homenagem ao seu idealizador, este ciclo de 4 tempos chama-se ciclo de Otto ou ciclo de Otto-Builder-Rochas. Importante para a ANAC: a abertura de válvulas é feita pelo sistema de comando de válvulas, já o seu fechamento é feito através de molas. O ciclo de Otto é completado em 4 tempos ou 2 voltas do eixo de manivelas, que dá um giro total de 720 graus. Motores a 4 tempos. O ciclo de Otto é completado em 4 tempos ou 2 voltas do eixo de manivela, um giro de 720 graus, durante os quais os pistões recebem apenas um impulso do motor. O motor permanece girando durante os demais tempos devido à inércia das peças girantes, principalmente a hélice. Na prática, os motores possuem 4 tempos ou mais cilindros, e as combustões ocorrem em instantes diferentes, de modo a se auxiliarem mutuamente. O funcionamento básico do motor a 4 tempos pode ser resumido no quadro abaixo, conforme nós resumimos aqui pela VIP Aviation. Primeira volta do eixo de manivelas, nós temos o primeiro tempo em curso descendente. Nós teremos a primeira fase conhecida como admissão. O primeiro tempo, admissão, e a primeira fase, admissão. Depois nós temos o segundo tempo, conhecido como compressão, no curso ascendente, e a segunda fase, conhecida como compressão. Já na segunda volta do eixo de manivelas, nós teremos o terceiro tempo, conhecido como tempo motor, onde ocorrerão 3 fases no curso descendente do pistão. A terceira fase é a ignição, a quarta fase é a combustão e a quinta fase, expansão. E por último, nós teremos o quarto tempo, conhecido como escapamento, onde o pistão fará um curso ascendente dentro do cilindro e ocorrerá a sexta fase, conhecida como escape ou escapamento ou exaustão.